Mais um podcast Conexão by Cíntia Maneira no ar. E hoje a gente vai falar sobre amor, desejo, com ele, o psicólogo clínico, o meu psicólogo, José Raimundo Gomes. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Até que enfim, né? Aliás, eu falo pra todo mundo que a gente fica nessa agenda correria louca da vida. Zé, prazer enorme ter você aqui. E aí eu já vou começar impactando mesmo amor e desejo, né? Esses dois sentimentos aí, né, que fazem a gente querer viver mais. Explica como é que eles devem se comunicar no relacionamento. Eu vou pedir permissão para me inspirar, porque essa é a pergunta que gera a inspiração na vida, né? O amor e o desejo, né? Quando a gente encontra alguém, que a gente olha para aquela pessoa e percebe que ela representa os nossos sonhos mais secretos, né? Aquele mistério que se esconde dentro da psique de todo ser humano, homem e mulher, como ânima e ânimos, como falou Carl Jung. Quando a gente se depara no mundo lá fora, né, com esse encontro que sempre existiu aqui dentro, né, aí então a gente fica repleto de amor, repleto de desejo. Eu não separaria o amor e o desejo. Eu acho que onde há muito desejo, há também a possibilidade, né, de amor. E onde há muito amor, se pode inventar e reinventar o desejo. Né? Porque essa é uma grande questão nos relacionamentos. Porque o amor pode continuar, mas o desejo pode desaparecer. Por que acontece isso, Zé? Exatamente. Do desejo, ele não... O amor, vê se eu estou errada, ele tem a ver com a intimidade. E o desejo tem a ver com o desconhecido. Como é que a gente consegue alimentar isso dentro de um relacionamento e manter esse equilíbrio? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque você falou uma palavra-chave, que é o desconhecido. Todo desconhecido se oferta ao mundo com o desejo de querer ser conhecido. E eis que uma mágica não esperada acontece. Porque quando eu passo a conhecer aquele outro que está comigo, esse conhecimento gera, né, de alguma maneira, uma espécie de ausência do desejo. Mas aí está a grande ilusão. Né? E por que aí está a grande ilusão? Porque o indivíduo, sim, foi capaz de enxergar naquele outro desconhecido parte do seu próprio desejo. E ele cai num lugar comum, muito comum de acontecer, é de achar que o outro foi revelado completamente na mandala do seu desejo. E não estando mais desconhecido para mim. E não estando mais desconhecido, sendo iludido por essa fantasia de que o outro não tem mais mistérios para me entregar, eu também me empobreço com essa experiência. Porque nós vivemos dessa curiosidade em relação ao outro. Então, quando o outro deixa de ser objeto da nossa projeção, mostra também para nós que nós devemos nos aprofundar nas nossas projeções, no nosso inconsciente. E se nós nos aprofundamos através da experiência com o outro, no nosso inconsciente, então o outro se torna eternamente objeto do nosso desejo. Mas o outro é objeto do nosso desejo porque nós somos, nós mesmos, o primeiro objeto do nosso desejo. Nós conhecemos o nosso desejo através do outro. Nós não somos narcisistas. Nós não queremos ser narcisistas, nós não queremos nos bastar. Nós não queremos. Nós queremos nos entregar. Nós queremos saber de nós através do outro, do beijo, do abraço, da saudade, da vontade de andar com as mãos dadas, do olhar terno que a gente dirige ao outro. Quando eu olho assim para o outro, eu também descubro alguma coisa de mim. Então é de fundamental importância que nós tenhamos em mente que nós somos a fonte de onde brota o desejo. Quando o objeto parece não ser mais fonte do desejo, é porque o nosso próprio desejo, né, desapareceu de nós. Aí o que acontece? A gente busca um outro objeto, né, na esperança de encontrar esse desejo novamente. A gente faz isso muitas vezes, mas o resultado final disso é uma sensação verdadeiramente de vazio. Porque o desejo ele não se esgota no objeto. Ele não se realiza só no objeto. Ele se realiza na minha realização. Uhum. Em última instância, o que está sempre em jogo sou eu e a minha vida e o que eu faço com ela. Se eu fizer coisas boas com a minha vida, quem estiver do meu lado participa dessas coisas boas também. Mas isso é porque eu olho em mim. E se eu olho em mim, eu olho no outro também. Mas como é que na prática dos relacionamentos, né, que a gente vê, infelizmente, estão cada vez mais fugazes e vazios e superficiais, como é que a gente alinha? Esse a questão que o amor, ele tem a necessidade da intimidade, né? Mas aí você não pode entregar tudo aquilo que o amor quer.
E o desejo do desconhecido. Mas você também não pode ser muito desconhecido, porque quando se quer um relacionamento, você quer o quê? A intimidade, você quer a segurança. E aí entra um outro personagem, né, chamado Phobos em grego, que é o medo. O quanto nós temos medo de descobrir a intimidade do outro, porque nós podemos não estar preparados, né, para conhecer e suportar o imaginário do outro. Isso é muito comum. Até porque a gente criou uma expectativa, né? Criou uma expectativa e tem toda uma cultura também, principalmente sobre a mulher que a oprime e que ela não pode revelar, né, os seus desejos, as suas fantasias, porque isso ainda, infelizmente, de alguma maneira enfraquece a fantasia que o homem tem de poder sobre a mulher. Essa é uma questão seríssima. Né? Mas se nós encontramos alguém, um homem, disponível, né, a abrir mão, a renunciar à questão do poder para valorizar a alteridade, isto é, o relacionamento simétrico com aquela pessoa que está ali, né, ele é capaz de receber a própria fantasia e a criatividade da mulher, que muitas vezes ele desconhecia por completo. E as mulheres têm uma característica incrível, né, em geral. Né? Elas têm uma capacidade de esperar que impressiona. Né? Elas têm uma misericórdia para com os homens também, que também impressiona. Né? Então, elas conseguem esperar até que o indivíduo esteja pronto para receber aquilo que ela também tem para contribuir no relacionamento. Então, o medo. Né? Todo esse cenário que a gente vê, por exemplo, em algumas religiões radicais, em que as mulheres são obrigadas a se vestir de uma determinada maneira, né? Se a gente pensar um pouco mais atrás, o processo de Inquisição, que matou mulheres e só mulheres que matou, não matou homens, só matou mulheres. São as bruxas, as feiticeiras, aquelas que nos metem medo, porque a gente tem medo. Os homens têm medo de descobrir essa natureza do feminino. Né? E hoje nós temos em qualquer lugar, né, as delegacias de mulheres, em qualquer lugar do mundo. E por que um homem agride uma mulher? Essa é uma pergunta simples. Assim, por quê? Por medo, por não controlar, por perceber que ele não tem controle. Então, se você abre mão do controle, se você renuncia o controle, você tem uma chance extraordinária de verdadeiramente conhecer, né, o parceiro ou a parceira com a qual você está se relacionando ali. Você acredita, então, que talvez seja esse o ponto-chave para tentar se conciliar e manter esse desejo e amor, não como um imã, mas como uma junção dentro de um relacionamento? Eu acho que esse é o segredo. O homem precisa se colocar na berlinda. Ele precisa sair um pouco desse lugar de poder que ele tem, né? E perceber com clareza que aquela pessoa que está ali, ela tem sonhos também. Ela tem uma contribuição a dar para o relacionamento e que ela pode entregar muitas coisas. Né? Agora, estará o homem preparado, né, para ouvir, né, os conteúdos surpresas, as fantasias surpresas, por exemplo, que o feminino carrega dentro de si? Essa é uma pergunta. Tem um lado muito machista, né? Muito machista que dificulta o indivíduo. Eu vejo isso muito na clínica. Né? Do indivíduo não conseguir se abrir para essa experiência. E quando a outra pessoa traz alguma coisa, isso gera um medo, ansiedade e raiva. Então, eu penso que essa é uma questão que deve ser discutida. E aí, Zé, só para a gente ter o desfecho disso que você falou, né, do homem não permitir, dessa masculinidade, desse machismo, tem como dar exemplos, assim, de situações que você já ouviu na sua clínica, onde relacionamentos acabam que o homem não consegue ter a outra visão, porque são duas visões totalmente diferentes, né, Zé? São duas visões diferentes. E aí a gente tem que procurar o alinhamento. Você tem como dar exemplos, assim? Se a gente pensar na questão, por exemplo, do relacionamento homem e mulher, calcado no desejo e na atração sexual, né, eu poderia dar muitos exemplos. Né? Um desses exemplos que eu tenho tratado agora, né, é de uma mulher que, já não conseguindo mais suportar a opressão, né, do relacionamento, né, disse para o homem a seguinte pérola: olha só, as suas fantasias que você traz para cá, para esse relacionamento comigo, e que você, né, faz uma performance como você estivesse me mostrando a coisa mais extraordinária do mundo, é basicamente nada para mim. Então, deixa eu te dizer o que eu gostaria realmente de encontrar em você. E ela, então, falou, né, de uma fantasia, né, que ela tem.
o que deixou ele completamente aterrorizado, né, gerando uma ejaculação precoce que está sendo tratada agora na análise. Por isso que eu acabei de dizer que as mulheres são muito misericordiosas. E aí entra o medo do masculino, que você falou, né? Do medo. Você vê, ela externou uma vontade, panicou, não soube lidar com aquilo por várias questões aí internas do masculino. Isso. E a gente nem precisaria trazer um exemplo clínico concreto como esse. E se nós analisarmos, por exemplo, as disfunções sexuais masculinas, todas são baseadas no medo. Todas são ansiedades em relação à mulher. Né? Que quando você vai escavando ali aquele sintoma, né? O que você quer acabar logo? O que você quer terminar logo? Né? Uma ejaculação precoce. Né? Você descobre, então, uma série de fantasias, né, que o indivíduo tenta evitar, né, trazer à superfície, né, realizando rapidamente o ato sexual. Adorei você falar nisso, porque eu entro na seguinte pergunta. Relacionamentos longos, né? Por que, na maioria dos casos, quando se tem uma intimidade absurda, porque aí, né, está na fase do amor, né? O desejo acaba ficando de lado e a relação sexual acaba quase zerando. A gente vê muitos casamentos de muito tempo onde não se tem mais o desejo, o homem perdeu o desejo, a mulher perdeu o desejo. Eu não sei se isso está igualado estatisticamente, mas a gente vê muito isso. Queria que você falasse sobre isso, Zé. Eu acho que Freud tem a resposta para isso. Realmente, Freud é um grande avatar, né? Ele fala de uma pulsão pré-genital. E o que seria a pulsão pré-genital? Dito de uma maneira muito simples. A fonte da vida que existe dentro de todos nós. Existe dentro de todos nós uma vida, uma poderosa vida que não conhece idade, que não reconhece tempo, que não reconhece cotidiano, rotina. O que o indivíduo perde é a conexão ao longo do tempo, porque ele se entretém com uma série de objetivos, propósitos, ele quer crescer financeiramente, tem os filhos que precisam realmente dar atenção, né, e tem que ver uma porção de coisas que são obrigatórias na administração de uma casa, e o indivíduo vai perdendo a conexão com essa fonte de vida que um dia existiu quando ele conheceu ela, que um dia existiu quando ela conheceu ele. Um dia existiu aquilo ali. Né? E eu digo, onde foi parar? Onde se perdeu? Onde se perdeu? O cotidiano, ele não tem esse poder de destruir essa libido pré-genital, como Freud chama. Não tem. O cotidiano não tem poder para destruir a vida. A vida é muito maior do que o cotidiano. Então tem uma questão existencial envolvida em tudo isso. E que a gente precisa acordar para isso, para essa questão existencial. A vida é forte. Ela triunfa sobre a morte. Foi a vida que prosperou, não foi a morte. É Eros que prospera, não é Thanatos. A resposta não é Thanatos, a resposta é vida. Então, quando eu estou conectado com a vida que está dentro de mim, com os meus órgãos, com a minha pele, com a minha energia, eu acho muito difícil faltar tesão. No bom português. Mas como que é? Tá? E aí, como é que faz isso? Florescer. Quando você fala assim, gente, perdi o interesse sexual no meu marido. Alguns... Não consigo mais ver minha mulher como aquela mulher que me despertava as fantasias. Por que se perde? E como é que a gente pode resgatar? Alguns casais, na verdade, estão procurando encontrar essa energia, essa graciosidade que um dia tiveram. Os filhos já cresceram, então eles começam a viajar, né? Eles começam, eventualmente, até frequentar alguns lugares que podem verdadeiramente estimular né, essa libido pré-genital, né? Eles vão em busca de ativar alguma coisa que eles sabem que existe dentro deles, mas sabem também que por qualquer motivo desapareceu. O vilão da história é o tempo, porque eu já conheço muito você, o que é verdadeiramente uma ilusão. Ninguém conhece verdadeiramente ninguém, né? E se eu parto desse lugar para me relacionar com o outro, eu fico curioso do outro, eu quero saber do outro, eu estou interessado em saber do outro, eu quero saber das suas fantasias, eu quero saber dos seus mistérios, eu quero saber, eu tenho interesse. Curiosidade é a palavra-chave. Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela fala que a pulsão mais primária do bebê é o que ela chama de pulsão epistemofílica. E episteme em grego significa curiosidade, conhecimento. É querer saber do outro. O outro não é óbvio. E aí, exemplo clínico, a gente ouve lá no consultório algo do tipo assim, eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso comigo. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso comigo. Assim, mas por que diabos você nunca imaginou? Com quem você está casado ou casado?
Porque você está casado com uma imagem, né? Numa zona de conforto total, de segurança e talvez de controle inexistente, né? De controle inexistente, de controle ilusório. Então, descobrimos que não é a mamãe? Descobrimos que não é o papai? Só resolvemos esse Édipo agora, com 40 anos, é isso? Isso era para ter acontecido lá quando era garoto. Resolvemos esse Édipo agora com 50 anos? Não é a mamãe, não, é uma mulher. Então, eu nunca imaginei, mostra a fusão indiferenciada que você tinha com aquela pessoa. E fusão indiferenciada só com mamãe. E você eternamente, o filho amado da minha mãe. E não haverá traição aí. Traição no sentido de não haver quebra de pacto. Perfeito. Mas em qualquer outro lugar pode haver uma quebra de pacto. Mas isso me angustia. Eu disse, bom, então nós temos que lidar com isso, porque ao mesmo tempo, a fonte de angústia pode incomodar você, mas pode também ser um estímulo extraordinário, para você se interessar pelo outro e saber do mundo do outro. E construir uma relação com aquela pessoa a partir daquele momento. Da condicionalidade. A palavra da vida é condicionalidade. A palavra da relação do filho com a mãe é incondicionalidade. A palavra do relacionamento entre o casal é condicionalidade, é condicional. Você acha que isso é o caminho que a gente consegue ter esse desejo de volta? Eu acho. E quando eu vejo, por exemplo, algumas mulheres cederem ao extremo, para manter o relacionamento, eu vejo também que o relacionamento enfraquece para elas. Elas perdem bastante o interesse naquele relacionamento, porque elas estão obrigadas a regredir para uma função materna, que não é a função de um relacionamento no interior de um casamento. Ali é homem e mulher, diferenciados, cada um com os seus sonhos e as suas fantasias, e que precisam encontrar um lugar comum para trocarem essas experiências e fazerem da relação a única coisa que a gente pode fazer nessa vida, e que deve fazer, que é crescer, se desenvolver, ficar cada vez mais com o sentimento de autorrealização. Quando a gente vive assim, essa relação com o outro, a gente quer ficar ali. Zé, e quando acontece de um ter mais desejo sexual que o outro? Como é que faz para ter, para fazer dar certo isso, E o outro não sentir, nossa, porque acaba que se sente rejeitado. E às vezes não, um tem mais, libido que o outro. Isso, isso é bem diferenciado quando o homem tem mais desejo sobre a mulher, quando a mulher tem mais desejo sobre o homem. Quando a mulher tem mais desejo sobre o homem, ela fica muito inibida, em criar oportunidades, porque a linguagem da mulher geralmente é indireta, geralmente. Se ela for direta nesse relacionamento com o homem, em geral ele fica mais inibido ainda e mais irritado. O homem é mais direto, ele mostra mais o que ele quer. Ele é bem focal, ele é bem visual, inclusive, também. Então eu penso que a solução dessas duas equações, elas são verdadeiramente diferentes. Eu acho que quando a mulher tem interesse no homem e o homem não tem interesse nela, é preciso que ela se pergunte o quanto ela não está fazendo a função materna, o quanto ela precisa evocar nele a insegurança e a instabilidade criativa que é a origem do desejo. Mas sem fazer com que o outro panique. Sem fazer com que o outro panique. Porque se panicar, também vai ter um grande problema, afastamento. Porque se o indivíduo for um indivíduo fortemente perseguido internamente e muito inseguro, então a movimentação mínima gera uma explosão de raiva e de retaliação vingativa. Então, ser capaz de oferecer para o indivíduo a diferenciação, a condicionalidade, para que onde mora o desejo mora aí, na condicionalidade. Tá. É aí que ele mora. Sem provocar as estruturas defensivas do ego do indivíduo, que faz ele reagir de forma opressora em relação à mulher, é, de fato, uma sabedoria muito grande que as mulheres precisam desenvolver. E aí a gente vai conseguir, talvez, alinhar amor e desejo. Isso. E os homens precisam fazer a mesma coisa, quando as mulheres não estão mais respondendo eroticamente aos seus apelos. Ele precisa ter criatividade, mas aí ele tem um medo, que é descobrir muito mais coisas que ele imaginou que poderia descobrir na vida dela. E nós temos pavor disso, mas é pavor.
É um pavor histórico, é um pavor arquetípico. Volto a lembrar, né, os fatos históricos dramáticos, Inquisição, delegacia de mulher em qualquer lugar. Né? Os homens batem, agridem, matam, feminicídio. Né? Porque um assunto sério que a gente depois vai trazer no próximo... Que seria interessante no abordar, próximo... porque ele está ligado a essa questão do desejo. Ai, Zé, queria tanto continuar, mas Bom, o tempo ótimo, é muito pequeno. Essa. Mas olha só, eu amei. Você vai voltar aqui pra gente continuar vários temas. Obrigada a vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi curtinho, mas fica a dica aí de como alinhar amor e desejo com José Raimundo. Obrigada, Super Zé. Obrigado, Cíntia. Beijo. Você tá aqui.